Meu nome é Vitória e hoje nós vamos para a nossa terceira entrevista do projeto Elas por Todas. Oi, gente, eu sou a Bárbara e hoje nós vamos entrevistar a Marília, uma ex-aluna ali do IFE, que agora voltou ao campus como professora, e a gente vai ter uma conversa, um papo com ela para saber mais do trabalho dela. Então, Marília, eu queria que tu te apresentasse para nós, falasse o nome, tua trajetória acadêmica, essas coisas. Bom, então, oi pessoal também. Bom, eu fui aluna do campus, então, no período de 2011, 2014, né? Fiz o curso técnico em informática. Depois do curso técnico, eu ainda fiz um ano de TSI, mas acabei migrando depois para a graduação em informática biomédica, que sempre foi algo que eu queria fazer, de aplicar, né, conhecimentos da computação para ajudar as pessoas, que eu já tentava fazer isso de alguma forma durante o técnico, meio de projetos, né, mas eu queria isso como minha carreira, né. Então, larguei, então fui para fazer a graduação. Eu me graduei ano retrasado, e agora faço mestrado em ciência da computação na área de neuroimagem e ressonância magnética, né, e inteligência artificial. Então, no momento também sou professora substituta no campus Charqueadas. É um prazer para mim retornar como professora e ver o desenvolvimento, né, do outro lado. Ainda me lembro de muitos detalhes, então consigo me sentir no lugar de vocês em alguns momentos, né? Acho que isso pode ser positivo também para os alunos. E vejo que muita coisa melhorou, graças a Deus, as nossas estruturas têm melhorado, mas nosso momento agora não é tão bom como poderia ser, né? Mas acredito que a gente tem tido um bom conhecimento e um bom diálogo com os alunos nesse método, né? E além disso, eu também sou desenvolvedora de software na empresa DB Server, e também atuo no time de Data Science, não exatamente sempre focado em saúde, porque lá a gente trabalha com múltiplos projetos, né, com projetos de empresas não sempre associados à saúde, mas, de certa forma, eu sempre tento estar associado com a saúde e outros aspectos da sociedade que eu possa contribuir por meio da tecnologia. É mais ou menos isso, o resumo. Sim. Tu fez informática ali no IFE e tal, mas quando assim tu notou o interesse, quando tu despertou assim, eu quero isso realmente para minha vida, vou seguir, vou fazer informática, vou trocar o TSI pela informática biomédica. Como é que isso aconteceu? Então, eu sempre costumo dizer para os meus colegas ou alunos que me perguntam como que eu faço para saber se eu quero informática ou não, né? Eu já prestei vestibular para direito, inclusive. Antes de entrar no IFE mesmo, eu tinha vontade de fazer química, porque eu gostava muito dessa disciplina e pensava que eu poderia, né, criar compostos e coisas que pudessem também ajudar a comunidade. Mas, indiretamente, a gente não percebe, mas a gente tem uma ligação com a nossa profissão, com o que a gente gosta de fazer, e não dá muita percepção, né? Então, eu sempre fui muito curiosa por computador. Eu tinha, né, o meu Windows 98 com as minhas relíquias em casa, que a minha mãe, como era professora, também tinha, né? Então, eu já tinha essa ligação com a computação, e quando chegou a dúvida, né, para onde eu vou depois da oitava série, né, que é uma dúvida que eu acho que é colocada muito cedo, né, não é, por mais que a gente vá para um curso técnico, ainda não é o momento de definir, talvez, de que realmente entrei no curso de informática, é isso que eu vou fazer para mim. Então, nesse momento, eu não afirmo que eu já estava decidida a fazer isso, mas como eu gostava muito, não foi um sacrifício, não foi difícil para mim tomar essa decisão, né. Mas ao longo do curso, obviamente, a gente passa por altos e baixos, né? A gente fica duvidando da nossa capacidade, a gente acha que não vai conseguir, tem momentos que a gente tem muita dificuldade, outros momentos que as coisas vão ficando mais claras, né? Porque muito, né, desse aprendizado todo, tanto da vida quanto das disciplinas mesmo, ele vem com a maturidade, né? Então,
Ao longo do curso eu fui percebendo se eu ia querer ou não. Então, lá no segundo ano, terceiro ano, eu já estava prestando vestibular para direito. Então, eu ainda não estava decidida ainda. E no quarto ano foi quando eu realmente me decidi, né? Porque eu participei de muitos projetos ao longo do IFE, e acho que foi isso que me fez decidir de fato, assim. Quando eu consegui ver que a informática não era só aquilo que de fato é interpretar e conhecer como um computador funciona, e outros, né, detalhes mais específicos, a gente consegue perceber ela como uma ferramenta, né, e não simplesmente como um conhecimento específico. Então, quando eu enxerguei a informática como uma ferramenta de fazer coisas que eu gostaria, como, por exemplo, de ajudar as pessoas, né, como eu fiz em alguns projetos que a gente visava, por exemplo, ajudar a comunidade surda, ou a comunidade, né, com problemas de aprendizagem. Então, foi aí que eu percebi que eu poderia usar a informática como ferramenta e que isso não anularia, assim, né, a minha vontade de outras profissões, por exemplo, a do direito, que seria, né, de lutar pelos direitos das pessoas e ajudar as pessoas de uma outra forma. Mas com a informática eu percebia que eu tinha bastante autonomia para criar, que é algo que eu gosto bastante. Então, quando você percebe que além da a informática ela te permite criar, ela te permite ajudar outras pessoas e criar ferramentas e servir como uma ferramenta, foi o que me fez decidir assim, não, agora eu vou seguir em frente e é isso que eu vou fazer, sempre buscando a informática como uma ferramenta e não simplesmente só o conhecimento, assim. Como tu contou pra gente, tu fez informática biomédica, eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente, assim, qual foi o teu maior desafio, teus maiores desafios para seguir nessa carreira? Tem muitos desafios que são de nós mesmos, assim, né, de duvidar muito da gente. Acho que isso foi desde o início, assim. A gente se vê num contexto muito mais difícil, né, principalmente no contexto da saúde, exige muito mais disciplina, principalmente por ser um curso diurno, manhã e tarde, então é um curso de dedicação integral. Essa foi uma das minhas principais dificuldades, né, porque sobre nós recaem muitas responsabilidades, né? Como responsabilidade financeira em algum momento, responsabilidades também que são associadas muito mais às mulheres do que aos homens, como responsabilidades familiares, né? E isso tudo foram fatores que dificultaram o meu andar durante esse desenvolvimento da minha profissão, né? Porque além de eu ser do interior, tinha a questão da localização, né? Das viagens e dos custos que isso tudo envolvia. Então, eu confesso que foi uma etapa da minha vida assim muito difícil, uma das mais difíceis, porque são 4 anos me dedicando integralmente, né, para a graduação e trabalhando ao mesmo tempo, porque não era uma opção simplesmente me dedicar exclusivamente para a graduação. Então, é um curso desafiador, mas ao mesmo tempo ele é muito gratificante, né? E acaba compensando muitas coisas que a gente vai enfrentando, assim. Inclusive, eu conheço várias pessoas que disseram: eu escolhi informática biomédica por tua causa, porque eu vi o que tu falou, ou porque alguém me contou que tu estava fazendo e que tu explicou como é que era a ementa e tudo mais. Ao mesmo tempo fico muito feliz, mas também fico, nossa, será que que essa pessoa interpretou certo o que eu falei? Mas obviamente é um curso sim que eu não me arrependo, né? Eu conheci pessoas incríveis lá, né, no contexto de uma universidade federal também, e ligado à saúde, então é um aprendizado muito profundo, assim, mais que todas essas dificuldades de estudar numa cidade de longe, né, de Charqueadas em Porto Alegre, e dos empecilhos que tem em se mudar para lá, nos desafios que tem uma pessoa que está entrando na graduação com 18, 19 anos, e ter que, né, associar tudo isso e conseguir relacionar trabalho com estudo integral e com todas as responsabilidades que estão associadas à fase adolescente adulto ali que a gente começa a entrar, né? Mais ou menos isso. Agora na quarentena, tu entrou ali pro IF nesse módulo, no meio da pandemia, na loucurada. E eu queria saber de ti, assim, como é que tá sendo essa função de entrar no IF
nesse jeito, tu conheceu um IF totalmente diferente, né? Presencial, até o curso um pouco mudou, né, da informática ali. Queria que tu nos contasse, assim, como é que está sendo essa função. Eu fui muito bem acolhida pelos professores, né, o professor Fábio, Glederson e Caleb, que são, né, mais relacionados à área do curso de informática, o qual eu me dedico mais, né, embora eu dê a disciplina no curso de mecatrônica, mas eles me receberam bem e acho que por eu já conhecê-los e conhecer o campus, isso facilitou, né, embora, obviamente, o contexto de dar as aulas, como eu preparei as aulas, como eu tenho visto, né, as atividades, elas não são da mesma forma como possivelmente seriam no modo presencial, principalmente pelas práticas, né. Eu sinto falta um pouco da comunicação, assim, né, com os alunos, porque não são todos que estão abertos a essas, que se sentem à vontade também, né, de se comunicar nesse módulo, mas eu entendo, porque eu também, né, já estive do outro lado, então, mas a questão de ambientação do campus foi muito mais tranquilo do que eu imaginei, assim, graças aos professores que me orientaram bem, assim, e a equipe pedagógica também. Sim, e tu continuou trabalhando, claro, na quarentena, né, na empresa, foi para home office, Sim. essas coisas. Então, lá em março, né, eu recém tinha me mudado para Porto Alegre, estava lá começando a construir as minhas vidas lá, né, com moradia e tudo, porque essa questão de trânsito estava ficando bem difícil, né, para mim. E em menos de um mês eu tive que voltar, né, porque não fazia tanto sentido eu ter que ficar indo e voltando para lá para poder ver minha família, então a gente veio para cá e ficamos todos juntos. E o home office, foi estabelecido da seguinte forma: primeiro a gente tinha a ideia de que íamos ficar 3 dias só em home office, e os outros 2 trabalhando na empresa, e não deu uma semana e todo mundo foi simplesmente para home office, né? E eu estava simplesmente sem nada, eu e meu notebook, porque eu achei que ia ser rápido, né? Então depois a empresa foi muito solidária, assim, eu vejo a DB Server como uma empresa, não que seja uma marketing, tá? Porque eu recebo meu salário normal, não recebo a mais para isso, mas é uma empresa muito humana, assim, né? Então, no mesmo momento que aconteceu o estouro, assim, eles nos deram todo o suporte possível para que o home office fosse estabelecido. Veio o motoboy trazer computador para mim dentro do baú da moto. E, obviamente, eu fiz alguns investimentos, né, para o home office ficar mais adequado, como conforto de cadeira e outros aspectos. Mas e a gente tem observado na empresa que o home office ele aumentou muito mais o desempenho e as entregas dos times, por se sentir mais à vontade, talvez, né, o próprio trajeto que muitas pessoas tinham que fazer já era cansativo, então benefícios surgiram a partir disso, né, mas infelizmente acredito ainda que esses benefícios não ultrapassam o que a gente tem vivido nesse momento, né? Teria sido melhor continuar daquela forma do que ter esses benefícios. Qual é a tua maior realização na tua profissão, na área que tu escolheu? Eu acho que a realização em si, ela é um conjunto de fatores, né? Não tem algo que eu olhe e diga, nossa, eu me orgulho muito disso aqui. Eu sinto orgulho de vários passos que eu tive, como ter participado de projetos científicos quando eu estava no técnico, e esses projetos seguiram adiante depois com outras pessoas e tocaram outras pessoas. Então, eu sinto, né, que em alguns momentos eu tive ações que eu realmente olho e penso, não, isso aqui realmente foi um trabalho importante que eu fiz, ou essas pessoas que eu toquei de alguma forma por onde eu consegui conversar com elas, né, e por onde eu consegui transmitir alguma mensagem. Então não tem um ponto específico, né, ainda não tenha nada nesse sentido, mas acho que a caminhada toda, durante a jornada, a gente vai ter algumas coisas para se valorizar, né, assim. A gente tem muito poucas professoras de matérias
técnicas, né? Como tu é ali para mim, tu foi a segunda professora de informática que eu tive. A primeira foi a Silvana, só que deu uma matéria, e daí o resto foram todos professores, homens. Como tu acha, assim, como tu vê essa questão de ser uma mulher que decidiu seguir nessa área técnica e tu representa, né, muitas meninas que querem fazer informática e não vê essa representatividade ali no nosso campus. Quando eu estudei ali também, eu lembro que não eram muitas mulheres também como professoras, né? Mas na minha graduação, a maioria delas eram mulheres. A minha orientadora era mulher, eu trabalhava com muitas pesquisadoras mulheres, né? E todas da ciência da computação, ou algumas da área da biologia, que daí realmente já é uma área que as mulheres já dominaram mais, né? Mas, por incrível que pareça, na minha graduação eu tive muitos exemplos de mulheres fortes, assim, professoras que me motivaram bastante, né? Mas antes delas eu já compreendia que havia uma falta, né, dessa representatividade. Mas eu me sinto muito feliz de poder ser uma figura assim, né, para os alunos, de que eles possam tirar dúvidas e que consigam, né, ter uma ideia de que sim, a gente pode chegar lá. E eu acho que não necessariamente está associado ao fato de se sentir inferior, assim, né, e de que o campus não dê essa oportunidade. Mas é um pouco mais da insegurança, né, que as mulheres têm, principalmente mulheres pesquisadoras, elas têm muita dificuldade de se sentir pertencentes ao que elas estão fazendo. Então, o que eu percebo muito é que mulheres, pesquisadores de forma geral, né, professores, nesse escopo eu coloco também os professores e pesquisadores, eles têm a gente sofre de uma coisa chamada síndrome do impostor, né? A gente sente que está falando uma coisa ou que está fazendo uma pesquisa e se sente que está invadindo uma área que não conhece, que não é sua, que não conhece, se sente como um impostor nesse sentido. Então, eu vejo isso muito nas mulheres, né, e principalmente em mim também. Às vezes a gente está escrevendo e falando sobre o assunto e a gente começa a duvidar daquilo que a gente acha que sabe, né? Então, eu vejo isso como um limitador para nós, mulheres, e para muitos pesquisadores, independente de gênero, mas esse medo de se colocar e de dizer o que sabe, ou né, fazer pesquisas em áreas que acha que não domina e que se sente um impostor, é uma limitação, né? Então, muitas vezes as mulheres não avançam para um mestrado, para um doutorado, para conseguir passar num concurso, né? Ou não pensam em fazer um concurso porque tem essa dúvida de que se ela está invadindo uma área que não é dela, que não lhe pertence, né? De sentir que, eu não vou saber responder as perguntas, os alunos vão fazer perguntas que eu não vou saber responder, e etc, né? Que são coisas que estão intrínsecas a qualquer professor, independente de ser mulher ou homem, né? Mas que a gente se sente mais inferior, porque a gente precisa mostrar mais que os homens, para que a gente tenha um valor um pouco melhor reconhecido, né? Então, essa é a questão. A gente tenta ser perfeita o tempo todo, de não errar, de dar as respostas corretas, de escrever os artigos corretos, de dar as opiniões corretas, quando muitos pesquisadores ou muitas pessoas, né, e muitos homens simplesmente dão as suas opiniões e não pensam exatamente se estão corretas ou não, e não duvidam de si mesmos, né? Então, o principal problema que eu vejo do avanço e da inserção das mulheres na comunidade científica e na comunidade da computação, principalmente, elas não se sentem à vontade de dizer, de opinar conceitos por medo de errar, né? Por medo de não estar correto e de duvidar de si mesmo, né? Do seu conhecimento. Quais são, assim, as tuas inspirações, mulheres ou pessoas que te inspiram, assim, a continuar, a seguir? Eu não sou uma pessoa muito ligada em famosos, assim, não é algo que eu goste, de dizer assim, ter ai, nossa, eu tenho um Bill Gates é a minha referência, por exemplo, né? Eu entendo que cada pessoa que a gente vai conhecendo na nossa vida, assim, desde, né, lá do técnico, dos professores que eu conheci, os colegas que eu conheci na graduação, agora no mestrado,
cada pessoa dessas, ela me motivou de alguma forma, né? Me inspirou de alguma forma. Principalmente na graduação, assim, tive professores e colegas que me inspiraram muito, porque a gente vai para outro domínio, assim, né? São outras pessoas de múltiplas cidades, né? Que também acontece no IFE, mas em Porto Alegre isso acontece também. De chegar e conhecer pessoas de outras realidades e você começa a se perguntar, né? Nossa, isso é muito, muito legal que essa pessoa faz ou como ela reage nessa situação. Então, eu prefiro me basear em me inspirar em pessoas que eu conheci ao longo da minha vida, assim, do que pessoas famosas. Assim. E principalmente a minha família, minha mãe é professora, a minha mãe sempre trabalhou de 2 a 3 turnos, né, em escolas diferentes, em empregos diferentes para conseguir um salário digno, né? E quando eu falei para ela que eu ia virar professora, ela falou: Minha filha, você tem certeza que você vai fazer isso? Eu disse: Mãe, mas é o que eu quero fazer. Eu gosto de ensinar, eu gosto de ver a evolução das pessoas, né? E de ajudar elas de alguma forma. Então, eu entendo essa preocupação dela né? Obviamente são coisas diferentes, porque ela dava aula de geografia, no ensino público, municipal, estadual, que a gente sabe que tem outra característica do que os institutos federais, né? É outro contexto, mas eu entendo que tem inspirações como a dela que me guiam, assim. Eu super te entendo. Eu tenho uma mãe professora e ela pensa desse mesmo jeito. Eu já pensei em ser professora de algumas áreas que eu gosto e ela falou a mesma coisa. Não segue isso, por favor. Faz qualquer Sim. outra faculdade, mas não faz isso. É bem Então, difícil. bem complicado. Então, o que tu diria para as meninas que querem seguir a tua mesma área, a profissão que tu escolheu? Acho que com base no que eu já falei, eu sempre ia tentar dizer assim, acredita, fala, só fala, né? Se você pensou, você não pisca, não duvida, só fala, né? Depois você se arrepende como todas as outras pessoas, os homens geralmente fazem. Só age, só faz, né? Obviamente pensa um pouco antes de fazer, mas não, não se diminua, não tenha medo de entrar numa área porque é difícil, que essa área você tem que ser bom em matemática, porque nessa área, se você não souber lógica de programação, se você não souber fazer cálculos, e se você rodar em cálculo 1, em cálculo 2, você não vai evoluir, né? Não acreditem nisso, porque eu acho que tem muitas áreas na computação. Você não precisa simplesmente sempre saber de modelos matemáticos, de cálculos matemáticos, para seguir nessa área. Tem muitas áreas. Tem engenharia de software, tem sistemas operacionais, tem outras áreas que você vai se encaixar e vai se sentir tão feliz quanto alguém que sabe fazer cálculos miraculosos, né? Então, não duvida, não desiste de uma área simplesmente por ter medo daquela área, né? Esse eu acho que é a principal mensagem. Desistir de algo por medo é muito pior do que não fazer, né? Porque você nem tentou, assim. Mas eu entendo que a informática não é para todos, eu acredito, assim, porque é uma área que ela usa muito da gente, né? E a gente tem que estar disposto a se doar para essa profissão e não duvidar, né? Porque é uma profissão que você não pode principalmente as mulheres, né, não podem duvidar de si mesmas, porque senão vai ter muitos outros homens ao seu redor, porque a gente sempre vai ser minoria, por enquanto, né, essa é a minha visão, ao longo de alguns anos ainda vai ser, nós seremos minoria nessa área, e você não pode ter medo, não pode ter medo de arriscar, não pode ter medo de falar, de opinar, porque isso vai fazer com que você seja absorvida, né, dentro desse contexto e não consiga se mostrar como o seu valor tem, né? E procure ambientes que valorizem isso, porque às vezes a gente insiste em ficar em um ambiente que não nos valoriza, né? E isso, de alguma forma, a gente está se tornando confortável com essa situação. Então, não fique confortável com isso. Eu garanto para vocês que tem muitos lugares que se preocupam muito com a inclusão da mulher e de outras bandeiras que a gente tem levantado, né? Então, não se limitem a empresas que vivem ainda ou setores que ainda vivem, né, no século passado.
Tem muitas empresas que estão abertas e que estão focadas em fazer nós mulheres, sentirmos importantes e incluídas, não simplesmente por pena, mas porque dão a abertura que a gente precisa, né? Nos dão a voz e nos permitem que a gente erre, que a gente opine, que a gente diga as coisas sem medo, que em alguns contextos eles acabam oprimindo a gente, né? Então, resumindo, assim, acho que foi um pouco amplo, mas resumindo para meninas, não desistam, não se sintam impostoras de uma área e não desistam por medo, né? O medo se tiver medo, vai com medo mesmo. Eu tenho muito medo de muitas coisas e eu vou lá e faço com medo. Então, acho que essa é a principal mensagem, assim. Então, Marília, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E se tu está assistindo o nosso vídeo pelo YouTube, dá o teu like, comenta o que tu achou e compartilha com outras pessoas.